Olá, consciências empreendedoras do capital humano, está no ar Proseando com Marcos Terra, o seu programa focado no capital humano. E hoje falaremos sobre a força da homeopatia no tratamento das sequelas deixadas pela dona Covid-19. Nada melhor do que recebermos aqui com muita alegria o homeopata Oliveira, que vai falar do universo potencial, tratamento, de coisas que nem sabemos que a homeopatia faz, né, na nossa vida. Gratidão aos voluntários pela colaboração. Graças à força do voluntariado é possível manter este programa. E aqueles que ainda não se inscreveram, se inscrevam, comentem, assinem o sininho, né, curtam, porque o Proseando com Marcos Terra é nosso. É para falar da beleza que a vida nos proporciona. E vamos que vamos! Oh, yeah! Vamos que vamos! Olá, meu amigo querido homeopata Oliveira. Seja Olá, bem-vindo, Marcos, ao nosso programa. Olá, olá a todos em suas casas. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo convite. Também é muito bom estar aqui para poder falar de homeopatia, falar de como ela pode ser usada para mudar a sua vida, né, mudar a vida de todos. E como é que foi? Porque eu creio, quando você fala para mudar a vida das pessoas, eu creio que você passou por vou até brincar aqui o termo, quando se joga várias frutas dentro do liquidificador e bate. Como é que foi o Oliveira em encontro com a homeopatia? O que te levou a conhecer a homeopatia e trabalhar com a homeopatia? É muito assim, a história é muito antiga, né? Eu sou da safra de 77, né? Nascido em 77. Eu vim para Brasília em 1985. Eu tinha 8 anos de idade. A sua infância foi aonde? Foi parte em Santos, né? São Paulo, onde eu nasci. E maior parte dela, né, claro, aqui em Brasília, e estou aqui até hoje. Mas minha mãe tem culpa disso, ela nem sabe, né? Vai descobrir, né? Vai descobrir quando ver essa entrevista. Ela sempre teve um livro em casa do Dr. Nilo Cário, que é o Guia Homeopático do Dr. Nilo Cário. Eu esqueci qual edição. Ele tem uma capa vermelha, dura, assim, capa dura, vermelha, aqueles livros antigos. E ali foi quando eu comecei a ler, e aí eu comecei a me interessar pela homeopatia, né? Ali foram as primeiras matérias homeopáticas que eu comecei a ler na minha vida. E ela nem sabe, eu sempre estudei homeopatia, sempre estudei, né? As escondidas, que as ela escondidas, não sabia, porque é algo sempre assim, né? Existe um preconceito ainda, né, a respeito da homeopatia, né? De como ela pode ser usada, de como ela realmente funciona, né? E para a sociedade, né, o filho chegar antigamente e falar quero ser homeopata, nossa senhora, né? Ia ser uma loucura, né? Tanto que eu tenho outras formações, mas eu acabei, né, me centrando mesmo assim quando meus 26 anos, 28 anos, 26, 28, entre 26 e 28 anos. E aí eu comecei a atender as pessoas sem ninguém saber. Eu nunca falei nada pra ninguém. É mesmo? Foi, eu nunca falei nada pra ninguém. E aí eu via que a coisa começou a funcionar, né? Fiz com amigos, né? Fiz com pais de amigos, mães de amigos que tinham dores há 20 e tantos anos. Eu tenho uma dor na lombar, eu tenho uma dor no meu joelho que não passa nunca. E nenhum médico consegue descobrir o que é, e toma remédio e não passa. E aí eu comecei a tratar essas pessoas e foi andando, né? A coisa foi fluindo, e aí hoje eu, né, sou conhecido como homeopata Oliveira, realmente, e assim que eu me coloco como terapeuta homeopata, antes de qualquer outra formação que eu tenho. Sim, perfeito. Eu sempre me coloco como terapeuta homeopata, né? E interessante assim que o pessoal fala que a homeopatia é a medicina da alma, né?
E acaba que muitas vezes o homeopata acaba escutando mais que o psicólogo, que o médico, né, que todo mundo junto. Então eu me coloquei nesse plano assim, de ação, né, com as pessoas e ensino para as pessoas que homeopatia não é alopatia. Né, que Faz esse diferencial. Tem que fazer, porque hoje em dia eu vejo a homeopatia ela sendo muito utilizada como alopatia, e isso é um erro. A dona Coruja Piochi, aqui do lado, falou que tem um cara especial para mostrar para nós. Dona Coruja, libera essa imagem aí para nós. Quem é? Quem é este homem? Ele é o mestre. Eu coloco ele ao lado de Dr. Bezerra de Menezes. Na minha vida, assim, são 2 faróis que eu tenho em termos de atuação homeopática. É o Dr. Samuel Hahnemann, o criador da homeopatia. Eu diria que se ele estivesse vivo, ele não falaria que ele é o criador. Ele falaria que ele é o descobridor. Né? Porque ela sempre existiu. Ele nasceu em 10 de abril de 1755. Ele morreu em 2 de julho de 1843 com 88 anos de idade. Para aquele período que se vivia em média 30, 40 anos. 40 anos, o cara já era um idoso, já era idoso, entendeu? Aquele período, né? Pois é, a média de vida acho que não ultrapassava 42 anos de idade. Ele veio até essa idade. A homeopatia tem relação com a longevidade também. Sim, tem. Principalmente dele, porque ele se tratou durante a vida inteira dele com homeopatia. Morreu com 88 anos de idade. Para mim, morreu de velhice, né? Mas dizem que foi pneumonia. Deu uma pneumonia muito forte nele. E aí parece que ele não estava em casa e ele sempre teve os remédios à disposição. E aí, quando ele chegou em casa, já era tarde. Já era tarde. Aí ele veio a falecer. Mas é um mestre, assim. Ele falava gênio, falava mais de 6 línguas, entendeu? E ele descobriu a homeopatia porque a galera antigamente gostava muito de fazer safari. Ia muito para a África, o pessoal da Europa. E eles voltavam com malária. E ele um dia foi visitar uma fábrica de quinina, que hoje em dia é um remédio que está na moda aí, né? Sim. Só como a cloroquina, né? E aí ele viu que os trabalhadores eles ficavam com todos os sintomas da doença. Os trabalhadores que trabalhavam com a quinina, né? Nessa fábrica, que era especial para isso, fazer quinina para dar por exemplo, para os alemães, para os franceses, para todo mundo que ia para a África, entendeu? Fazer safari, né? Entre aspas, né? A gente sabe muito bem o que eles iam fazer na África, né? E voltavam com malária. Aí ele observou isso e falou assim, então quer dizer que a mesma dosagem do remédio, entendeu? Alterada pode causar a doença numa pessoa saudável. E a partir daí ele criou toda a questão de diluições, as diluições, né, da homeopatia, e foi através dessas diluições e observações que ele criou todo esse centro, esse cerne, né, que faz parte da homeopatia hoje em dia. Muito bem. Né? Então, vamos pedir o nosso comercial social que mantém esse programa funcionando, né, para sensibilizar os nossos voluntários. Dona Coruja, libera aí o nosso comercial social, para depois, fica conosco, as perguntas impactantes sobre a homeopatia. Olá, empreendedores do capital humano, ativistas sociais e humanistas. Eu sou Eliane Colado, voluntária deste programa maravilhoso que valoriza a gente que faz e acredita num mundo melhor e mais justo. Venho convidá-los a participar de uma rifa simbólica para mantermos o programa no ar, concorrendo a uma caixa com 8 presentes. Dona Coruja, quais são os presentes? Olha, gente, só produtos personalizados do programa. Caneca, toalha de rosto, boné, bolsa alternativa para fazer compras, chaveiro, caneta, livro surpresa e muitas guloseimas veganas. Para participar, entre em contato pelo WhatsApp 619-9665-0909 e diga: quero ser voluntário do programa Proseando com Marcos Terra e participar da rifa. Dona Coruja acabou de piar aqui no meu ouvido e disse que vocês terão uma grande surpresa
ao fazerem contato com o programa. Participem! E vamos que vamos! Gratidão, Eliane Colado, atriz voluntária deste programa. E vamos que vamos, Eliane. Oliveira, primeira pergunta. Essa pergunta, ela está vindo aqui de Brasília. É um codinome, a pessoa colocou como um codinome. Ela coloca: eu e a minha companheira somos profissionais do sexo e somos viciados em sexo. Esporadicamente discutimos, pois sinto a necessidade de ter relação sexual todos os dias. A homeopatia poderia nos ajudar a diminuir esse desejo carnal? É o codinome de Ricardo Beija-Flor. Obrigado, Ricardo Beija-Flor. Muito obrigado, Ricardo. Bom, essa pergunta ela é muito mais complexa, ela vai bem além da homeopatia. Eu vou responder primeiro no campo da homeopatia e depois eu entro em outros detalhes. Sim, ela pode ajudar sim com essa questão do vício, entendeu? Essa quantidade excessiva de sexo que acontece, né? Principalmente com esses profissionais, né, do sexo. E ele falou que ele discute muito com ela. Aí a gente já entra em outro quesito, que é aquela história toda pessoa, ela é uma estação de rádio. Ela tem a sua frequência. Essas pessoas que trabalham com muitas outras pessoas, elas botam muitas outras frequências em cima dela. Então o que acontece? Você vai ter um desajuste energético, né? Por assim dizer, entre aspas. Que na verdade é um desajuste que vai acontecer. Porque são muitas pessoas, né? Muitas relações, então vai desestabilizar. E isso vai acontecer também com ela. Então são duas pessoas, complexo, entendeu? Né? Em desarmonia. Por isso que existe essa briga. Porque se os dois estivessem na mesma frequência, isso seria muito mais, digamos assim, fácil de ser evitado. Né? Mas como a profissão dos dois exige que eles tenham esses relacionamentos, né, em maior número, então sempre vai existir esse desajuste. Só pegando um desdobramento, vamos falar dos profissionais do sexo. Dizem que no futuro serão robôs. Sim. Será que isso vai funcionar mesmo? Assim, com nossos instintos primitivos? Com nossos instintos primitivos, eu vou ser sincero. Isso vai acontecer durante um tempo. Eu acredito muito nisso assim. Aí vem um caos, essa questão da inteligência artificial, sim. Entendeu? Porque a gente, né, já estão acontecendo experimentos com inteligência artificial e, enfim, isso é um caminho, né, que a humanidade vai entrar e com certeza, para mim, né, assim, mero observador das coisas que eu vejo, não vou nem falar dos filmes que falam que isso não é, né, isso não é muito agradável de se criar, mas é aquela coisa, para mim no futuro sim, eu acredito que até os profissionais do sexo eles serão inteligências artificiais, androides. Sim. Né, sim. Androides, por assim dizer. Perfeito. Bom, próxima pergunta vem da Gal Franco de Brasília. Gratidão, Gal. Quais são as doenças mais recorrentes nos pets e como a homeopatia ajuda no tratamento? Vou falar mais da minha experiência com os pets. Quando eu geralmente trabalho com pets, são duas: sarna, virose, né? Algum vírus no pet, geralmente, e a sarna, que para nós homeopatas a gente chama de pissora, que é o miasma da pissora, né? O começo de todas as doenças. Geralmente, antes do pet ter uma verminose, qualquer coisa assim, ele passou por um período de coceira. Tá? Assim, eu pego assim, 90% dos casos. Isso acontece. Então, o que eu faço geralmente, eu tenho tratado muito essa questão da sarna, né? Geralmente você pega a própria sarna e manda fazer homeopatia, dilui na água, dá para o pet. A mesma coisa com os vermes, verminoses e todas essas questões. Certo. Né? Por quê? Porque a gente não vai conseguir tirar os sintomas mentais, entendeu, do nosso pet, né? Certo. Por enquanto a gente ainda não tem esse nível de conversação com eles, né?
Para a gente tirar os sintomas mentais, que são os sintomas que nós homeopatas, né, terapeutas homeopatas, procuramos nas pessoas. São sintomas mentais. Eu trabalho o físico da pessoa? Sim. Por que eu tenho que trabalhar o físico dela? Porque senão ela não me libera o mental dela. Aí ela tá com dor, ela tá incomodada. Então não adianta eu falar assim, mas você está incomodado. E a sua infância como foi? Ela não vai falar da infância dela com uma dor, seja onde for, né? Com esse incômodo. Então você tem que trabalhar isso primeiro. Você, digamos assim, entre aspas, suprime, porque a homeopatia ela não suprime nada. Ao contrário da alopatia, né? Você dá essa volta, trata essa parte física, essa parte com dor, e aí, entendeu? O cliente vai me liberar esses sintomas mentais, que para nós são creme de la creme, né? Que para nós homeopatas é o que nos interessa, são sintomas mentais das pessoas. Sim. Ansiedade, angústia, depressão, enfim, raiva, no período ódio. De hoje, né? Essa toda, né? Isso. Tá. Né? E leva nós a essa questão até mesmo da Covid. Sim. Né? Que eu tenho pegado muita gente com depressão, muita gente com ansiedade lá em cima pela questão do isolamento, né? Da quarentena também. Sim. Bom, vamos lá. Socorro Ferreira de Brasília, gratidão, Socorro. Meu filho é usuário de drogas e já foi internado em várias clínicas. Já tentei todo tipo de tratamento alternativo, até mesmo chá do Santo Daime. Mas ele continua tendo muitas quedas. A homeopatia pode ajudar uma pessoa a deixar o vício? Sim, pode. Mesma relação também com os dependentes de sexo, os secólatras, não é isso? Do ninfomaníacos, né? A fissura pro sexo. Isso, né? porque o que acontece? Ele tá fugindo da realidade dele. Sim. Em algum momento na vida dele, a realidade foi, digamos assim, muito real. Uhum. E aí ele resolveu usar a droga para fugir dessa questão, dessa realidade. Entendeu? Geralmente é esse a questão com quem faz uso de substâncias tóxicas, enfim. Por quê? Porque quando eu trabalho pessoas que passam por essa questão do vício, seja ele o álcool, seja ele, né, o tóxicos, enfim, qualquer tipo de vício, ou até mesmo o sexo, existe um momento na vida dessa pessoa que startou esse processo. E é esse meu trabalho como homeopata, é chegar nesse momento. E você já recebeu algum cliente que é viciado em masturbação? Já. Como é que a homeopatia trabalha? Porque assim, alguns dizem que a masturbação ela é benéfica, dependendo, né? Existe essa coisa? É um equilíbrio? O que acontece? Quando é que você caracteriza o vício da vida da pessoa? É quando tá atrapalhando. Ok. Entendeu? Atrapalha o quê? Pessoas que eu peguei que tem vício de diversos tipos. A pessoa não consegue tomar banho. Uhum. A pessoa não consegue sair de casa. A pessoa não consegue arrumar um trabalho. A pessoa não consegue conversar com a família. Entendeu? Então, tipo, eu pego casos assim que me levam pra... Me mostram esse espelho, por assim dizer. Entendeu? A vida da pessoa tá de cabeça para baixo. Teve um caso, tá no jornal, no Correio Brasiliense, né? Eu não recordo que data que foi, mas um adolescente estava tão viciado na masturbação, ele chegava da escola, abria a câmera e as meninas abriam também, e ficava se masturbando, e deu um certo curto-circuito cerebral. E na reportagem, claro, ele morreu, tanto se masturbar, que agora não sei como que chegou a dedução que foram 72 masturbações no dia, deu um circuito cerebral, claro, era um de menor, tinha a proteção do rosto, e é um caso que foi noticiado. A mãe de família de poucos recursos, não tinha orientação, não tinha como levar para um profissional, ela sabia do distúrbio do filho, menino de 14 anos, e já está aí, interior do Goiás. E veio a óbito. É isso mesmo, é porque o que acontece? A questão da masturbação, ela leva a outros problemas, né? Que é o vício em pornografia, que existe, né? Existe esse vício, né? Esse vício na pornografia. E na questão do prazer imediato. É uma droga. Nesse caso, a gente pode dizer que a masturbação na vida desse adolescente foi uma droga. Entendeu? Onde ele ia, esquecia da vida,
Sim, e alguns momentos, em alguns momentos e ficava e esquecia da vida. Então, assim, a questão é a compulsão. É isso que a homeopatia vai trabalhar. Entendeu? É a compulsão pela coisa. Não é por exemplo, é o vício, eu vou pegar que nem, por exemplo, a alopatia faz. A alopatia vai direto no vício, dá o remédio para a pessoa não beber, dá remédio para a pessoa não se drogar. No caso dele, coitado, eles iam dopar ele de tal maneira que ele não ia conseguir fazer mais nada na vida dele. Né? Geralmente é esse o caminho que se leva, né? Que se toma nesse tipo de caso. Então, assim, nós homeopatas eu ia tratar da questão da compulsão e tentar chegar num momento primordial que levou ele a essa compulsão. Entendeu? Porque não adianta nada eu chegar, você, por exemplo, chegar alguém aqui para nós agora, eu sou alcoólatra. E não sei o que, tá bom, vou trabalhar o seu vício. Aí eu dou uma homeopatia para ele que quando ele beber ele vai se sentir mal, vai ficar mal e não trato a compulsão dele. Quando foi que startou? Por que motivo ele bebe? Se é dele, se vem da família, por quê? Porque também já, para nós homeopatas, a gente entra na questão dos miasmas, que eles passam de geração para geração. Eu já peguei caso, por exemplo, de pegar... genética, né? Já peguei caso, por exemplo, tá trabalhando uma pessoa que eu sei que veio do pai e do avô. Ele viu o pai e o avô bebendo e hoje bebe, entendeu? O Jung tem na sua teoria que o cuidado que ele orienta para os casais quando vão fazer sexo, né, para não estarem alcoolizados, porque tem uma tendência muito grande da criança se engravidar, nascer. Sim. Com a Tanto que, por exemplo, existe um trabalho que eu faço com as mulheres grávidas para limpeza de miasmas. Ou seja, para eu tirar todos os miasmas, essa herança genética para quando a criança nascer, ela ter muito menos tendência a ter vícios e compulsões. Olha, a dimensão da homeopatia, né? É muito maior amplo, do que né? eu e você podemos imaginar. Nesse momento nós estamos conversando, a última vez que eu olhei eram 6.976 indicações diferentes. Para os mais variados, entendeu? Problemas e temas. Bom. Então, assim, eu não tenho como mensurar, mesmo como homeopata, até onde ela realmente pode chegar. Certo. Mas eu posso falar das minhas experiências, né? Das coisas que eu já presenciei. Né? Da pessoa olhar para mim assim, eu não consigo mais pegar numa garrafa de álcool na minha vida. Entendeu? Não, eu parei com esse hábito que eu tinha. Entendeu? Então eu vejo que funciona, né? E aí a partir daí que eu fui formulando, entendeu? Toda essa digamos assim, minha experiência como homeopata e de atendimento até mesmo com as pessoas, né? De olhar para a cara às vezes da pessoa, que nem aconteceu aqui, você viu o que eu fiz, né? Eu olhei para a cara da pessoa e falei assim, não, peraí, você tá com dor aonde? É assim? Sim. Tá vindo aonde? Vem do ciático? Não me diga. Então, assim, já mandou a receita, eu né? mandei aquela coisa. Esse é o meu primeiro passo como homeopata. Eu vou tirar o físico dele do caminho. Entendeu? Aí mais pra frente... trabalhar outras áreas. Isso, mais pra frente eu talvez a gente consiga trabalhar esse mental e ver onde é que foi que começou. Todo esse processo. Isso. Faz no físico, depois chega no mental. Isso. Na verdade, a homeopatia ela tem vários níveis. Eu começo trabalhando no físico, eu vou pro emocional, eu vou pro mental e às vezes alcanço até o espiritual das pessoas. Eu já vi gente que estava há 20 anos sem ir para a igreja, voltou a frequentar. Né? Por exemplo, eu vi pessoas que eu estava perdido, não sabia qual religião seguir, a pessoa achou o caminho dela. Por quê? Porque a homeopatia ela limpa, entendeu? Esses caminhos até a pessoa se encontrar com a sua própria essência, com que é realmente a forma. Muito bom. Né? Vamos lá, mais um jovem de codinome, jovem brasiliense. Jovem brasiliense, lá vamos nós. Sou um jovem de 25 anos e fiquei com sequelas da Covid-19. Perdi a ereção e minha libido diminuiu consideravelmente. Estou tendo sérios problemas com a minha companheira. Procurei um urologista, mas não estou tendo resultados imediatos para o meu problema. Como a homeopatia poderia me ajudar? Jovem brasiliense. Gratidão. Muito obrigado, jovem brasiliense, pela sua questão. Bom, vamos nós novamente. Né? Vamos lá, vamos por camadas, né? Sim, a homeopatia pode ajudar ele a curto, médio e longo prazo. Tá? Mas
a Covid, ela, assim, a minha experiência com as pessoas que tiveram, que eu conheci 2 pessoas que vieram a óbito por causa de Covid, né, e enfim, né, fora outros clientes meus também vieram a óbito, mas eles vieram a óbito, mas enfim, eram outras questões, né, depois eu percebi isso, porque a Covid eu vejo que a questão emocional na Covid, ela é muito forte, tá? Ela é muito forte, né? Apesar de nós estarmos lidando com um vírus de base gripal, que vai sofrer mutações daqui e ali na esquina, né, por assim dizer, mas ela tem uma carga emocional muito forte, né? Seja por conta de mídia, seja por conta do que for, né? Seja por conta do que for. Ela vai mexer no emocional. Ela vai mexer no emocional das pessoas, tá? Por quê? Porque ela mexe com a respiração. Entra ansiedade, é o primeiro sintoma que você vai ver na pessoa que pegou Covid. A ansiedade dela, quando eu pergunto, dá nota para sua ansiedade de 1 a 10, a pessoa fala 9, entendeu? 8, e 10 é direto, né? Por quê? Porque mexe com a questão do sistema respiratório. A pessoa perde essa potência respiratória, entendeu? Ela não consegue mais circular a energia, entendeu? Que ela poderia gerar através da respiração. É o que está acontecendo com o nosso jovem brasiliense nesse momento. A alopatia, ela vai cuidar dessa parte urológica, mas ele tem que rever essa questão da respiração na vida dele. Por exemplo, eu como homeopata, eu trataria primeiro o sistema respiratório dele como um todo, nesse momento, pós-Covid. Aí vem a pergunta, foi entubado? Quantos dias ficou? Né? Tudo isso entra, é um conjunto de fatores muito importante nessa questão. Porque se ele chegou até o último estágio da doença, ele foi entubado, então ele está com deficiência pulmonar. Ponto final. Então o sangue dele não está levando oxigênio como tem que levar. Entendeu? Para todos os órgãos dele. Não somente para o sistema reprodutor. Estou falando para todos os órgãos. Cérebro, entendeu? Até mesmo o coração trabalha diferenciado. Problemas no estômago, que eu também tenho pegado muito esses relatos. Então, assim, a Covid, como ela mexe com o sistema respiratório, então ela vai atacar seu sistema circulatório sanguíneo. Sim. E aquela questão também que a Covid está deixando muitos homens inférteis, né? Sim, porque como existe falta de oxigenação, corta a produção. Entendeu? Corta a produção até mesmo do próprio espermatozoide. Né? Que ele é formado através de respiração, ATP, entendeu? Enfim, o sistema respiratório da pessoa, para ela poder se reproduzir, tem que estar funcionando de forma adequada. Senão vai cortar e acabou. Cortando. Olha aqui, mais uma pergunta e última, né? Para chegar lá, a pergunta do furacão. Como que a homeopatia encara as complexidades das sequelas causadas pela Covid no nosso organismo e no seu funcionamento? A gente diretamente já respondeu, né? Mas se quiser complementar, Isis Chaves. Gratidão, Isis. Gratidão, Isis, pela sua pergunta, em Brasília, né? Bom, é aquela coisa, você tem que lembrar que ela é descendente da SARS-CoV-1, que é uma doença respiratória. Essa é a SARS-CoV-2, né? Covid-19. E ataca o quê? Pulmão. Acabou. Né? É sistema respiratório como um todo. A primeira coisa que ela faz é atacar esse sistema. E a partir daí existe a deficiência em todos os outros. Porque sem o sistema respiratório, assim como vários outros sistemas do ser humano, não tem energia para ser gerado. Né? Não adianta a pessoa comer, não adianta nada, né? Porque não vai conseguir, né, fazer digestão. Então, ataca o sistema respiratório, a pessoa fica em débito com o seu sistema respiratório e acabou. Aí começam todas essas sequelas, né, a questão do mental, né, que tem pessoas que ficam confusas, né, embotamento mental, né? As pessoas ficam confusas, não sabem, às vezes, nem onde estão, como é que chegaram ali. Tem gente que não lembra nem que foi para UTI. Tem gente que não lembra nem que foi para o hospital, lembrava que estava em casa, sem ar. É a última coisa que a pessoa lembra. Poxa. E ainda vai conversando às vezes para o hospital com as pessoas, chega lá entubado e não lembra de ter ido para o hospital, não lembra de estar em casa.
Então, assim, existe esse embotamento mental. Sistema reprodutor, né, como a gente já viu, também é afetado. Digestivo também é extremamente afetado, porque sem ele não existe digestão, né? O estômago também entra em déficit, né, com o resto dos outros sistemas. Então o sistema da pessoa como um todo, ele é, digamos assim, cortado, parado. Por isso que quando chega no terceiro estágio é uma doença muito séria, né? Tem que ser levada muito, muito a sério realmente. E a homeopatia, ela trabalha como? Eu, por exemplo, primeira coisa que eu faço com as pessoas, eu quero os sintomas mentais. Claro. Mas eu tenho que tratar primeiro dessa parte física totalmente. Né? Por exemplo, parte pulmonar, né? Teve sequela mais aonde? No estômago, vamos cuidar desse estômago. Né? No caso do rapaz que estava com dificuldade de ereção, vamos tratar essa questão também. Entendeu? Antes de eu entrar nos sintomas mentais. E é extremamente necessário essa parte. Por quê? Porque um sistema mental, na hora que eu chego nessa parte mental do cliente e eu consigo fortalecer essa parte, entendeu? Eu mudo a vida emocional e física dele. Entendeu? E aí é quando você consegue, digamos assim, um sistema imunológico muito mais forte. Que aí, por exemplo, a maioria dos meus clientes que conseguiram fazer o tratamento, entendeu? A longo prazo comigo, realmente, que pegaram Covid, falaram assim, eu fiquei com um pouco de febre, dei uma tosse, uns espirros e tá tudo bem comigo. Agora, quem parou o tratamento, que foram aqueles clientes que eu mencionei, que eu sabia que eu ia poder chegar nessa parte, quem não terminou esse tratamento foi quem realmente foi entubado, entendeu? Chegou até a terceira fase da doença, e está com sequelas nesse momento. Então isso é muito complicado. É um vírus muito complexo. Ele é muito, muito complexo. Vamos pedir agora a Dona Coruja para liberar aquela pergunta do olho do furacão. Né? Vamos. Manda aí, né? Dona Coruja, libera aí a pergunta, o olho do furacão. Captei vossa mensagem. Bom, metaforicamente, todo saco de laranja boas, tem algumas que são podres. Sim. Sim. E a gente leva isso para o lado profissional. Como que você como homeopata, né, é uma pergunta que eu faço a você no sentido e no geral todos os homeopatas que tem uma sensibilidade, porque a homeopatia mexe com energia sutil. Mexe. E mesmo assim, da homeopatia nós podemos encontrar profissionais, entre aspas, que usam a homeopatia de forma errônea, com fins. Isso existe na homeopatia? Sim, porque muito. é algo tão... Pois é, e aí a pergunta que fica para nós é a seguinte: como eu sou um paciente ou um cliente que precisa da homeopatia, como é que eu posso criar uma proteção de não cair num profissional marginalizado? Bom, geralmente esses profissionais eles vão somente atrás dos sintomas físicos. Olha que coisa interessante. Somente atrás do sintoma físico da pessoa. Aí o que acontece? A homeopatia, a supressão homeopática, ela tem um tempo de duração. Você veio para mim, eu tenho uma enxaqueca, não sei o que. Você tem enxaqueca? Peraí, tenho aqui, vai. Pronto. Aí você vai, toma essa indicação, vai ficar 6 meses feliz. 3 a 6 meses. 3 a 6 meses feliz. De repente, é de um dia para o outro, volta a dor de cabeça, volta a enxaqueca. E aí o que acontece? Você tem que voltar a tomar aquela homeopatia, aí vira aquela homeopatia para a vida. Entendeu? Enfim. Aí o que acontece? Esses profissionais fazem isso, você fica voltando nesses profissionais. Retroalimentando. Porque o profissional não quer a cura. Não quer. E aí, quando chegam para mim essas pessoas, geralmente eu sou a última opção. Eu sei que ali eu tenho que mostrar serviço, né? Porque a pessoa já está indignada com o que aconteceu nas outras, com os outros tratamentos que ela esteve. E aí é quando eu elucido essa questão da homeopatia. Eu olho para ela e falo: olha, até agora trataram de você seus sintomas físicos. Eu vou tratar seus sintomas físicos. Eu vou, entendeu? Eu vou tratar seu sintoma físico. Você vai ficar bem? Vai ficar bem. Mas não é só isso o que eu tenho que fazer com você. A gente tem que chegar... Tem que ser transparente. Quando é que começou essas dores de cabeça?
né? Essa enxaqueca começou quando? Ah, eu tinha tal idade. É mesmo? E na tal idade aconteceu o que na sua vida? Ah, eu trabalho. Né? E aí por quê? Que aí eu pego esse trauma e trago ele para cá. Essa sensação que ela teve, que startou esse processo inteiro. E aí a sensação aí já é outra escola, a escola indiana da homeopatia, que a gente pode falar em outra ocasião. Mas é aquela coisa, então eu trato as pessoas com seus sintomas mentais, principalmente. Trato físico também, claro, é necessário. Muitas vezes a pessoa tem dores, entendeu? A gente tem que tirar isso do caminho, porque senão ela não vai te falar o que é que começou, quando é que começou, porque começou. Como é que você vai poder ajudar se a pessoa não fala? Não tem como. Você faz atendimento online? Faço atendimento online. Qual é a média do atendimento? 50 minutos ou é muito relativo? A primeira consulta geralmente é um pouco mais de 1 hora. Né? As outras já são um pouco menores, 45, 50 minutos. E atende presencialmente? Atendo presencialmente também. Certo. Atendo presencialmente também. E com idosos, quais são os casos mais recorrentes de doenças? Mais recorrente, cardiopatias, questões renais, também eu pego bastante, né? Renal, bexiga, né? Também às vezes eu pego mulheres e homens que têm infecções recorrentes, né? De bexigas, reto, né? Também, muito problema estomacal, né? São os que mais vêm, e pulmonar também, certo. Né? Porque às vezes teve pneumonia, ficam sequelas enfim, e tudo, né? Como é uma idade, né, assim, às vezes eu já atendi muita gente com mais de 80, e aí geralmente eu pego, às vezes estão com algumas sequelas nessa parte. Homeopata Oliveira, olha, gratidão profunda. Eu que agradeço. O nosso programa te entrega essa singela lembrança. Obrigado. Se possível, abra. Agora. Nossa, tem paçoquita. Que beleza. E para quem come muito açúcar, a homeopatia também ajuda a diminuir. Ajuda bastante. Muitíssimo obrigado. Nós te agradecemos e te convido para brindarmos, né? Opa, a nossa água. Agora. Neste momento. Sucesso na sua carreira profissional. Obrigado. Bom? A você no seu programa também. Sim, gratidão. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Oh, yeah! Vamos que vamos!